O distanciamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus tem provocado a redução ou o corte total na renda de muitos trabalhadores no país e, por que não dizer, no mundo, obviamente. Carga horária de trabalho diminuída, demissões e, no caso de autônomos e informais, é a própria impossibilidade de exercerem os seus trabalhos. E não podemos deixar de mencionar o fechamento de muitos estabelecimentos comerciais, senão a queda no faturamento. O resultado de tudo isso é o aumento da inadimplência. E no caso específico, que trataremos agora, relativo aos inquilinos que se veem sem meios de pagar os seus aluguéis. Vamos conversar sobre essa temática neste momento com o Dr. Kênio de Souza, ele que é advogado especialista em direito imobiliário. Dr. Kênio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Dr. Kênio, é uma situação complicada, não é verdade? Tanto para os inquilinos quanto para os proprietários de imóveis. Com certeza, porque ninguém aguardava que poderia ocorrer uma pandemia que gerasse o isolamento social e o fechamento de milhares de empresas. Então, essa dificuldade das pessoas trabalharem, está gerando uma situação de inadimplência por falta de capacidade em função da pessoa não estar produzindo e está gerando uma grande reviravolta no mercado imobiliário, porque os locadores precisam receber os aluguéis. No Brasil, 80% dos locadores têm apenas um imóvel e são pessoas que têm esse imóvel como fonte de aposentadoria. Então, isso gera uma preocupação. Por outro lado, com relação aos imóveis comerciais, que estão impedidos de funcionar, está havendo uma grande vontade, uma boa vontade de negociação, porque, na prática, buscar via judicial nesse momento é completamente inviável. Está havendo uma boa vontade por parte, inclusive, das imobiliárias, visando ajustar o entendimento entre as partes para evitar inadimplência ou ações de despejo, falta de pagamento. Perfeito. Então, na área comercial, está havendo uma postura mais conciliadora. Em relação à área residencial, é mais complicado, porque a pessoa continua a exigir. E a negociação exige uma série de análises pontuais para verificar o quanto pode ser dar desconto ou diferimento para evitar o rompimento da locação. Como o senhor bem destacou, para muitos proprietários de imóveis, trata-se de um complemento de renda, ou seja, o complemento da aposentadoria. Em relação a essas questões todas que foram colocadas logo na abertura do nosso bate-papo, ou seja, são as questões fáticas. Agora, juridicamente, qual é o argumento legal para se poder buscar judicialmente uma redução ou a suspensão do pagamento dos aluguéis? Muito embora o senhor já nos trouxe aí a dica de que seria inviável neste momento buscar judicialmente essa alternativa. Juridicamente, muitos advogados têm buscado a revisão do contrato baseado no artigo 478 do Código Civil, que é a teoria da imprevisão. Esse artigo determina o seguinte, que nos contratos de execução continuada ou diferida, com a prestação de uma das partes, quando se torna muito excessiva, onerosa, a outra parte, no caso do locador, se tem uma vantagem extrema, pode ocorrer a revisão do contrato. O grande problema é que nesse artigo, que é a base da teoria de previsão, não há vantagem extrema para o locador receber o aluguel, mas o Poder Judiciário pode vir analisar essa situação também baseado no artigo 317 do Código Civil, visando o quê? Visando evitar o rompimento da locação. Então, na prática, o artigo 478, ele se presta mais no sentido do inquilino vir a resolver o contrato, vir a encerrar a locação, porque se tornou muito oneroso. Por outro lado, o Poder Judiciário nunca enfrentou uma situação como essa. Então, há uma expectativa de que haja realmente uma maior flexibilidade do Poder Judiciário, visando possibilitar a revisão dos contratos, apesar de não haver vantagem excessiva para o locador. Isso é um fato. Outra situação que eu acho muito importante é que o Poder Judiciário tem que ser muito cauteloso no julgamento dessas questões. Então, há decisões em que permitem, defere um desconto de 30%, 40%, 50% em relação aos imóveis comerciais, mas levando em consideração o caso concreto. Então, aquela situação em que o prefeito determinou, no caso, a proibição do comércio
e o inquilino está com um imóvel fechado, sem qualquer rendimento, então ele permite ali liminarmente um desconto no aluguel. Mas isso não é a regra. Existem inúmeras exceções em que o Poder Judiciário ele simplesmente coloca que não há como deferir uma redução, porque não há vantagem excessiva para o locador em manter o aluguel. Agora, em relação aos shopping centers, a relação jurídica é bem diferente. Então, existe possibilidade sim no shopping center, porque não é uma locação normal, né? O que é colocado em jogo é a locação do complexo empresarial, o qual não está sendo entregue para o inquilino. Tanto é que no aluguel do shopping center, ele é baseado em percentual da venda do lojista. Sim. Então, no shopping, sim, é viável até mesmo a isenção do aluguel nesse período de fechamento, bem como da taxa de condomínio. Doutor Kênio, está conosco também o âncora Walter Lima, que tem perguntas. Walter. Ok, os nossos cumprimentos ao doutor Kênio que também preside a Comissão de Direitos Imobiliários da OAB de Minas Gerais. Doutor Kênio, o senhor falando aí de shopping, aproveitando, portanto, esse gancho, quer dizer, tem que partir do lojista do shopping a iniciativa da dificuldade para poder pagar o aluguel das instalações que ele ocupa, ou seja, ele tem que tomar uma iniciativa legal para resguardar lá na frente uma futura discussão jurídica? Olá, Walter, tudo bem? É um prazer. Tudo bem, bom dia. Encontrá-lo, bom dia. O ponto básico aqui no shopping center, em qualquer situação, é necessário que o inquilino com o devedor, ele venha a notificar o shopping, colocando a situação de que não acha viável o pagamento do aluguel, da cota de condomínio, fundo de promoção, e qualquer entendimento tem que ser feito por escrito. É muito importante, repito, que os inquilinos procurem negociar com os locadores, demonstrar isso para o juízo no futuro, né, de maneira a caracterizar que não foi proposta a ação de forma precipitada. Houve, primeiramente, uma tentativa de negociação, esgotar esse meio amigável de entendimento para procurar o Poder Judiciário, Walter, em última hipótese. Então é fundamental que haja essa postura de entendimento, porque o que interessa para a sociedade é a manutenção dos contratos. Realmente, na situação do shopping centers, eu entendo que os inquilinos eles são muito mais vulneráveis e, por outro lado, a lei do inquilinato, no artigo 54, ele dá um tratamento especial à locação de shopping center. Então, repito, não se compara uma loja de rua, uma locação comum, com a locação de shopping center. Então, nesse caso, eu entendo que o shopping ele tem o dever de procurar viabilizar a manutenção do contrato e caso o lojista não entenda, né, que a boa vontade do shopping ou ele verifique que vai ficar comprometido em relação ao pagamento dos aluguéis, ele pode optar pela rescisão contratual, ou seja, entregar a loja e ficar isento da multa rescisória. Por quê? Porque não tem sentido o shopping cobrar a multa rescisória de um contrato em função da loja estar fechada. Quer dizer, ninguém é obrigado a manter o contrato, a ficar pagando aluguel do imóvel que não tem qualquer serventia. Então, nesse caso, a situação da pandemia que impediu o funcionamento do shopping possibilita que o inquilino venha a romper o contrato, entregar as chaves da loja sem pagar qualquer multa. Por outro lado, o shopping, quando não entrega a loja, ele também descumpre o dever legal previsto no artigo 22 da lei inquilinato, que é pela lei, cabe ao locador entregar o imóvel para a finalidade a qual se destina e livrando de turbações terceiras, ou seja, o shopping tem o dever de entregar a loja funcionando, o shopping em pleno funcionamento. Se ele não faz, o shopping também desculpa o contrato. Só que em função desse impedimento de funcionamento não ser culpa do shopping, o shopping também fica livre de pagar multa para o inquilino. O shopping não tem que pagar os lucros cessantes para o lojista. Então, nesse caso da relação comercial do shopping center, cada um assume o seu prejuízo. O shopping assume o prejuízo operacional do seu condomínio, de não estar funcionando, e o lojista assume o prejuízo de ficar com o estoque desatualizado, pagando funcionários, tendo custos operacionais, em função do não funcionamento, porque cada um busca o seu prejuízo de maneira a não querer passar para o outro. Então não cabe ao shopping center, como empreendedor, num complexo empresarial,
transferir o seu prejuízo para o lojista. O lojista já tem o dele. Então, são situações bem interessantes, que os contratos são paritários, né? Então, cabe a cada um assumir o seu prejuízo em função dessa situação anormal. Bom, antes de irmos para o Rio de Janeiro com César Fatioli, que também tem perguntas para o senhor, doutor Quênio, eu faço aqui para o senhor essa última pergunta. Ou seja, diante dessa situação, né, que não deixa de ser inusitada, esse isolamento social, as lojas todas fechadas, quer dizer, caberia aí uma brecha para que as empresas de seguro, elas também criem um seguro para que, caso venha a acontecer uma pandemia e providências tomadas por autoridades com o fechamento do comércio, aí o seguro pode ser acionado e, de certa forma, minimizaria também as ações junto ao judiciário para verificar essa questão, doutor Quênio? É uma ótima pergunta e realmente bem pertinente. O que acontece na prática, no Brasil existe, desde 92, praticamente, o seguro de defesa locatícia. Então, em relação, eu falo primeiramente em relação à locação. Então, o seguro de defesa locatícia, que está regulamentado no Brasil desde 92, ele garante o locador o recebimento do aluguel no caso de inadimplência do inquilino. E existe milhares no Brasil, milhares de locações no Brasil, em especial locações residenciais, em que o inquilino está com o aluguel atrasado e o proprietário vai receber esse aluguel, independente do pagamento do inquilino, baseado no seguro. As companhias seguradoras, inclusive, têm como hábito colocar lá excludentes de pagamento em relação à epidemia, pandemia. Só que no caso do seguro-fiança, já chegaram ao entendimento dos seguradores que vão pagar para os locadores. Agora, outra questão que você colocou, Walter, e acho bastante interessante, é um seguro prevendo isso no futuro de maneira geral. Então, eu entendo que essa situação realmente vai fazer as companhias seguradoras alterarem as apólices nesse sentido, visando abranger, né, essa situação, porque existe, repito, apólice que tem exclusão de pagamento nesse sentido. Só que em relação ao seguro locatício, que eu tenho visto na prática, são as seguradoras mantendo o compromisso, não se utilizando dessa exclusão, de maneira o locador receber integralmente o pagamento do inquilino. Outra situação que eu quero colocar é que o fato da pessoa, né, perder a capacidade de pagamento não a isenta de pagar o aluguel em dia. Então, é previsto o crescimento também das demandas judiciais, no caso, ações de despesa para pagamento, em função da inadimplência. E, logicamente, que ao locador não interessa despejar o inquilino. O que ele quer é manter o imóvel alugado. Então, é interessante que haja um entendimento entre as partes para tentar evitar esse rompimento da locação. Bom, o nosso Miguelzinho Martins, nosso âncora, ele está girando com os âncoras, né, Miguelzinho? Agora isso. É com o Fatioli, Miguelzinho. Vamos até o Rio de Janeiro. César Fatioli, é com você. Qual o principal instrumento com que conta o inquilino, em especial o inquilino residencial, que costuma ter um poder de barganha menor no caso de uma negociação desse tipo? O único trunfo que ele tem é que, se for o único imóvel, pode ter um pouco mais de compreensão da justiça do lado dele e por extensão, alguma dificuldade maior do proprietário de efetuar o despejo efetivo. No caso comercial isso parece ser mais ágil, mas há uma tendência, acho que talvez mais fluida a um acordo. Qual o principal trunfo que o inquilino conta numa situação desse tipo? Essa questão é bem delicada, como você colocou bem. Em relação à locação comercial, em que o imóvel é destinado à exploração, a obter rendimentos, então é mais fácil vir a ter uma negociação, porque é evidente que ele está vamos colocar assim, emprestado, mas não está funcionando. Então há uma boa vantagem maior por parte dos locadores. Já no residencial, o inquilino realmente tem uma dificuldade muito maior. Né? Então vai ser visto caso a caso, e um ponto que eu quero colocar é aquela ideia. E o locador tem que analisar se vale a pena não flexibilizar o aluguel, porque ele pode perder o inquilino
E sendo um bom inquilino, esse imóvel vai ficar vazio, vai ficar pagando condomínio, para IPTU, vai perder a renda no futuro e vai ter que ser realugado. E há um período de vacância. Nós sabemos que essa situação da pandemia está gerando um empobrecimento geral da nação. Isso é lamentável, né? Todos nós estamos perdendo dinheiro. Então, o que acontece na prática? Vai haver uma redução da demanda, os imóveis que vagarem ficarão mais tempo vazios, e isso é um trunfo que o inquilino tem para procurar sensibilizar o locador. Outro detalhe, aquele inquilino que sempre foi bom pagador, que está com aluguel dentro do preço de mercado, não está defasado, né, que tem um cuidado com o imóvel, ele tem a melhor condição de negociar. O que está sendo feito na prática, no residencial, é o diferimento de parte do pagamento. Então, esse aluguel do mês de abril, por exemplo, caso o inquilino tenha perdido a capacidade de pagamento ou reduziu a sua condição de pagar integralmente o aluguel, está havendo, às vezes, uma negociação de que parte do aluguel, vamos colocar aí 30%, 40%, vai ser pago a partir de setembro, 10% ao mês. Ou seja, os 40% de desconto do mês de abril, ou talvez de maio, se isso prolongar, vai ser pago posteriormente de maneira parcelada. Uma forma de amenizar a situação emergencial. Agora, um grande problema que está existindo é que ninguém sabe no Brasil por quanto tempo irá perdurar essa questão do afastamento, do isolamento social. Então, se por acaso isso perdurar durante 1 ou 2 meses, a situação irá ser resolvida de forma mais fácil. Mas se prolongar, aí realmente vai se tornar muito preocupante, porque a situação vai acarretar a maior perda da capacidade de pagamento e vai aumentar a inadimplência. Então, a palavra de ordem hoje é razoabilidade, bom senso, né, procurar o entendimento para manter os contratos, a buscar a via judicial somente o último caso. E o alerta que eu faço para os ouvintes é que, caso realmente venha perder a capacidade de pagamento e não chegue ao entendimento, é melhor mudar o imóvel do que se tornar inadimplente de maneira a negativar o nome no comércio, né, o nome do cadastro. Porque sem o cadastro, o inquilino fica impedido de alugar outro imóvel, ele compromete os fiadores. Então é importante que haja uma atitude rápida para evitar o crescimento da dívida, porque isso pode vir a desgastar a relação de confiança entre o inquilino e seus fiadores. E outro fator que eu quero colocar, que o mercado está muito ofertado de imóveis, então o inquilino não deve, às vezes, ficar no imóvel que está muito caro para ele, porque ele pode optar por um outro com um preço bem mais baixo e está havendo no mercado, realmente, uma boa vontade para negociar as novas locações. Então, nesse ponto, é importante que haja uma atitude célere para evitar o crescimento da dívida ou, no caso, uma dificuldade que venha a agravar, gerando até uma ação judicial. É importante que haja, então, uma solução mais célere. E a boa vontade entre as partes, isso está existindo. Perfeito, doutor Quênio. Bem, enfim, guardadas as normas e o amparo jurídico, a gente concorda com o senhor que, mais uma vez, o bom senso, a razoabilidade são as grandes chaves, né? Ou seja, a saída para este momento de crise. E assim a gente agradece ao senhor Dr. Quênio de Souza, advogado e especialista em direito imobiliário, pela atenção com o nosso público em esclarecer essa questão tão importante neste momento aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Dr. Quênio. Por nada, com grande prazer.